Olá, prezados alunos e alunas, bem-vindos à nossa aula de Pentateuco. Eu sou o professor Cláudio Martins e convido você a estudar comigo na aula de hoje a respeito do ciclo patriarcal. Ou seja, nós vamos estudar o ciclo de Abraão, vamos estudar o ciclo de Isaac e Jacó, e vamos também ver um pouquinho do ciclo de José. E assim nós vamos concluir o livro do Gênesis nesta aula. Portanto, prepare-se, aperte os seus cintos que nós vamos levantar voo rumo ao maravilhoso mundo do Gênesis. Vamos estudar o ciclo patriarcal. Vem comigo. Então, hoje nós vamos estudar o livro do Gênesis, no capítulo de número 12, e nós vamos, nessa aula, estudar o capítulo 12. Vamos começar falando a respeito do chamado do patriarca Abraão. A palavra de Deus nos diz a respeito do chamado desse homem, que é o patriarca de Israel. E no livro do Gênesis, lá no capítulo de número 12, texto que eu pretendo ler com você aqui nesse momento, Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo de número 3. Gênesis capítulo 12. Pessoal, vou abrir a Bíblia aqui na tela. Eu estava pegando uma outra aqui, ficou difícil para mim, para eu não sair aqui do ângulo da câmera. Vamos lá. Gênesis 12. Diz assim o texto, a palavra de Deus. Gênesis 12:1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então assim inicia-se este chamado de Abraão, e assim, vamos a nível assim de introdutório, de introdução, começar a pensar, na importância do estudo deste ciclo patriarcal. Nós vimos no início do estudo do Pentateuco que os capítulos de 1 a 11 eles falam das origens do universo, do céu e da terra, do ser humano, e também da origem dos males que a humanidade, os seres humanos enfrentam. Por exemplo, a inimizade de irmão contra irmão, como, por exemplo, os demais males que existem no mundo, todos os males que decorrem de Gênesis capítulo 3, onde se narra o evento da queda. Então é o livro das origens, onde se mostra a origem de todas essas coisas, o céu, a terra, todo o restante da criação e o ser humano, e continua falando das origens, a partir do capítulo 3, da origem do mal, de todo tipo de desarmonia entre o ser humano e o seu Criador, do qual decorrem todos os males que a humanidade passa a viver. Não é uma série de maldições entrou no mundo. O Senhor amaldiçoa a serpente, depois ele amaldiçoa, o ser humano, ele amaldiçoa a própria terra, a terra passa a ser amaldiçoada, ela passa a não produzir tudo que o homem necessita, ela produz espinhos, e espinho na terra fala de resistência da terra ao ser humano. E a mulher ela passou a ter problemas para gestar, para conceber seus filhos. O homem passa a ter problema para adquirir o seu pão,
Então uma série de problemas, né, de males acometeram o ser humano a partir da queda. Irmão mata irmão, e o Senhor viu que a maldade do homem no coração humano era continuamente má. Todo o desígnio do coração do ser humano era mau. Muito bem. Então, do Gênesis 1 a 11, né, e vai culminar com o relato lá da Torre de Babel, nos fala de uma criação que ficou assim bem desalinhada com seu Criador, foi julgada pelo dilúvio, não é? Mas ainda assim, por causa da semente, né, do mal dentro do ser humano, os males continuaram a ser praticados. Logo se viu o episódio da Torre de Babel, que é o episódio onde os homens intentam tornar o nome deles grandes, né, e construir uma torre cujo topo chegasse até o céu, mas Deus desceu e confundiu esse propósito. Quando nós chegamos no finalzinho mesmo do capítulo 11, para o capítulo 12, é falado de uma das descendências de Noé, que é a descendência de Shem, ou de Sem, da qual vem Terá, e da qual vem Abraão. Abraão é filho de Terá, não é? E Deus, a partir desse homem chamado Abraão, Deus ele faz um plano, né? Ele traça um plano de reverter essas maldições que foram lançadas sobre toda a criação, sobre a terra e sobre o ser humano, a partir de um homem chamado Abraão, a quem Deus chama de um lugar chamado Ur dos Caldeus, de uma cidade mesopotâmica chamada de Ur dos Caldeus, um ambiente completamente pagão. Abraão não tinha nenhum conhecimento de Deus aonde ele estava, e o Senhor dirigiu-lhe a palavra. Deus falou com ele, e Abraão, ouvindo essa palavra, passou a seguir essa palavra, submeteu-se à palavra de Deus. Então, em Gênesis 12, no capítulo 12, o texto começa com um imperativo, né? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai. Sai da tua terra e vai para o lugar que eu te mostrarei. Interessante, né? O texto nos diz que Abraão ouviu a palavra, aonde Deus o chama para uma ruptura com a terra lá da Babilônia, né? O Abraão ele é originário dessa região lá da Babilônia, e ele sai da sua terra, ele rompe com o seu passado em busca de algo novo, né? Que Deus ainda haveria de mostrá-lo. Sai da tua terra e vai. E ele foi, não é? A palavra de Deus colocou Abraão em movimento, né? Em ação. E ele foi. E foi sem saber para onde ia, numa completa e total dependência de Deus, né? Abraão é visto como o pai da fé justamente por isso. Ele creu, não é? Antes de conquistar, antes da promessa lhe ser concretizada, manifestada. E ele se torna então o paradigma do crente. Ele é aquele que crê sem ver, né? E age de acordo com a palavra que recebe. Ele recebeu e creu, né? Em Hebreus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Ele ouviu a palavra despertou fé no seu coração, e ele então partiu em busca desta terra que ele não sabia aonde estava, mas que Deus haveria de mostrá-lo. Neste texto, nós temos 5 verbos que são muito importantes. O verbo far-te-ei, quando Deus diz far-te-ei, não é, uma grande nação. Abençoar-te-ei, veja só, o Senhor promete abençoá-lo. Engrandecerei o teu nome, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja, nesse texto existem 5 ocorrências
do substantivo bênção e do verbo abençoar. Muito interessante, porque parece, o autor desse texto parece demonstrar com isso que ele quer reverter toda a ação da maldição que decorre da desobediência do ser humano. Deus resolve reconstruir, restaurar, né, a sua criação por meio de um homem chamado Abraão. Veja só, em Gênesis 3,14, o Senhor amaldiçoa a serpente. Em Gênesis 3,17, o Senhor amaldiçoa a terra. Maldita é a terra por tua causa, disse o Senhor, por causa de Adão. Gênesis 4,11, o Senhor amaldiçoa Caim, que havia derramado o sangue do seu irmão Abel. Em Gênesis 5,29, o Senhor novamente faz menção da maldição da terra. Por isso ele chamou Noé, né? Porque ele havia amaldiçoado a terra. Em Gênesis 9,25, né, há uma maldição em relação a Canaã. Canaã, aqui é Canaã, tá? Aqui no PowerPoint está escrito Canaã, mas você já sabe que é Canaã. Então, aqui você tem, todos esses versículos, 5 referências que reportam a maldição. Exatamente quando nós lemos o Gênesis 12, nós vemos também 5 ocorrências da palavra bênção, no substantivo bênção e do verbo abençoar. Provavelmente, o autor do livro do Gênesis, ele quer mostrar para nós que o homem, o meio, né, o meio humano, o recurso humano que Deus vai utilizar para restaurar, não é, para restaurar a sua obra, o seu projeto, Abraão. Ele vai reiniciar com Abraão. Tremendo isso, né? Então, vamos dar uma olhada nos eventos da vida deste homem chamado Abraão. Em Gênesis 12, de 10 a 20, nós lemos que Abraão e Sara, por conta da fome, eles descem até o Egito. Esse episódio é um episódio até muito curioso, porque o texto diz que havia fome na terra e que por conta desta fome, Abraão e Sara desceram ao Egito. E você deve se lembrar da história que Abraão ele faz passar Sara como sendo sua irmã para proteger a si mesmo, para que os egípcios não o matassem por conta da formosura de Sara. E ela topou a proposta dele, né? Sara é o exemplo daquela mulher que chama o marido de Senhor, né? Em tudo lhe era sujeita. Então Sara topou o que Abraão propôs, passando-se como sua irmã, e o texto, a narrativa vai dizer que o faraó acaba por possuí-la, né, a Sara, e diz o texto que o Senhor feriu a faraó, o faraó do Egito, com pragas, né? Olha que interessante, meus irmãos. O faraó sendo ferido por pragas para que ele soltasse Sara, a matriarca de Israel. Isso te lembra alguma coisa? Com certeza, né? Lembra o Êxodo, que Israel, muitos e muitos anos mais à frente, haveria de vivenciar, não é? Veja só que coisa interessante há na Bíblia. A dinâmica do Êxodo, antes do próprio Êxodo acontecer, existe um pré-Êxodo, um Êxodo em pequena amostragem, aonde quem desce da terra de Canaã para o Egito são justamente os patriarcas de Israel, representando, não é, o próprio povo de Israel, muito tempo antes deles mesmos descerem até o Egito. Lá eles permanecem devido à fome, mesmo contexto que Israel, o José, né, os filhos de Jacó, vão até o Egito, justamente por conta da fome que tinha em Canaã
e desceram ao Egito em busca de víveres, em busca de alimentos, de mantimento. E é justamente esse contexto, não é? E veja, exatamente como no Êxodo, que aconteceu, ou queria acontecer, e que de fato aconteceu muitos e muitos anos depois, da mesma maneira o Senhor feriu a Faraó com pragas e ele teve que soltar a Sara. Não teve jeito para o Faraó, ele teve que soltar a Sara, e Abraão sai do Egito junto com Sara, diz o texto bíblico, com muito ouro, e saiu de lá com mais gado e rebanho, e inclusive com servos e servas, né? Exatamente como Israel sairia do Egito muito tempo depois. Esse é um evento muito interessante, que mostra que o Êxodo é uma espécie de paradigma dentro da Bíblia hebraica, né? Nós vamos ver também que Israel na Babilônia é um novo Êxodo. Quer dizer, existe o Êxodo antes do Êxodo e o Êxodo depois do Êxodo, tudo dentro do Antigo Testamento, e ainda tem um Êxodo cristão, né? Que é a Páscoa cristã, onde o Cordeiro é Cristo. Olha que interessante, né, meus irmãos? Pois é. Então, o Abraão desce até a terra de Canaã, juntamente com sua esposa, em Êxodo 12, 10 a 20. Em Êxodo 13, de 1 a 18, eles voltam do Egito, e aí nós lemos o episódio, né, onde Abraão e Ló se separam. Ló vai em direção a Sodoma e Gomorra, em direção, né, a Campina, aos Campos Verdes, né, do Jordão. E nós somos informados, né, pelo texto bíblico de que Abraão ele age por fé e Ló por vista, né? Muito bem. Em Gênesis 14, de 1 a 17, nós lemos o resgate de Ló, porque Ló ele vai ficar refém, né, de outros povos, né, de outros reis, e Abraão reúne seus homens e vai lá e resgata Ló. Em Gênesis 15, Deus firma a aliança com Abraão, que mais tarde é confirmada com a aliança da circuncisão em Êxodo. Eu estou com Êxodo na cabeça, que eu estava falando do Êxodo, da descida de Abraão e Sara até o Egito. Em Gênesis 15, Deus firma com Abraão a sua aliança, que é depois confirmada em Gênesis 17. Lemos o nascimento de Ismael em Gênesis 16 e vemos a condenação, né? O Senhor manda fogo do céu e condena, né, essas cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 23, lemos sobre a morte de Sara. Em Gênesis 24, Abraão envia Eliezer para buscar uma esposa para o seu filho Isaque, que nasceu no Gênesis capítulo 21, né? No Gênesis 22, nós temos aquele evento da oferta de Isaque no Monte Moriá. Vou falar um pouquinho sobre esse episódio aqui com vocês ainda hoje. E no Gênesis 23, Sara morre. 24, Gênesis 24, Abraão envia Eliezer para buscar uma esposa para Isaque. Gênesis 25, de 1 a 11, Abraão morre em ditosa velhice, com 175 anos. Vamos olhar um pouquinho para esses temas que estão presentes no livro do Gênesis. O tema da promessa é o tema chave dentro do livro do Gênesis, né? O que faz com que Abraão, não é, que é chamado de o Hebreu, Abraão o Hebreu, ele saia da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra que vem meso, né? Meso mais pótamos. Meso é meio, pótamos é rio, terra entre rios. É justamente a Mesopotâmia, aquela terra que está entre os rios Tigre e Eufrates. Abraão está ali, naquele contexto, né, da Mesopotâmia, e
ele recebe a palavra e nessa palavra tem uma promessa. Veja só. Essa promessa é uma promessa tríplice, porque Deus promete para Abraão povo, uma descendência numerosa, né? Um povo, uma descendência tão numerosa como a areia do mar e as estrelas dos céus. Deus promete para Abraão terra, uma terra aonde ele colocasse a planta dos pés dele, Deus lhe daria por herança perpétua, e Deus lhe prometeu bênção, abençoar Abraão e toda a sua descendência, e por meio da descendência de Abraão, todas as famílias da terra também seriam benditas, ou seja, abençoadas. Então, a bênção que Deus prometeu a Abraão é uma bênção tríplice, e essa bênção tríplice faz com que Abraão ele se desloque, não é? Coloca Abraão em ação. Abraão então ele sai da terra entre rios, ele atravessa, olha que interessante, a terra entre rios, e ele percorre todo o crescente fértil. O crescente fértil é essa região que é uma espécie de meia-lua que liga a Mesopotâmia até o Egito. Esse é o chamado crescente fértil. E ele atravessa esse crescente fértil e ele chega na terra de Canaã. Fato interessante a ser observado é que Abraão é chamado de o hebreu. Hebreu, ivrit, tem a raiz, né, em hebraico, do mesmo verbo que é atravessar, que é o verbo avar. Por que Abraão é o hebreu? Porque ele é aquele que atravessou. Ele atravessou o crescente fértil e ele aportou na terra de Canaã. Vou ler aqui um trechinho do livro do Manual do Pentateuco, né? Esse nosso livro que nós adotamos, o Manual do Pentateuco. E nós vamos ler o autor dizer o seguinte: o importante papel desempenhado pelos patriarcas na história da redenção recebe maior destaque em Gênesis, por meio de uma contínua ênfase na promessa divina. Tudo começa com Abraão, Isaque e Jacó, mas nada termina neles. Olha que interessante. Tudo começa com eles, mas nada termina neles. Porque na realidade a promessa vai para além deles. A promessa não se encerra neles, mas a promessa é para além deles. Todos os três foram instrumentos para alcançar um fim. Ou seja, eles foram meios para alcançar um fim que extrapolou em muito o tempo de suas vidas. São catalisadores de um processo e não a sua conclusão. Hamilton, na página 93, ele continua dizendo: nosso principal objetivo não é conhecer o cotidiano do segundo milênio antes de Cristo, mas as promessas de Deus para o futuro. Em última análise, o nosso interesse é profético e não histórico. Hamilton, Manual do Pentateuco, página 93. Bom, tremendo, né? O que ele quer dizer é que o que nos interessa é estudar o tema da promessa, que é um fio condutor. A promessa é um fio que perpassa essas narrativas, não é? Então isso chama a atenção de alguns estudiosos, que os levou a entender que a promessa é para além dos patriarcas, é maior do que eles. Os patriarcas foram meramente meios para que a promessa do Senhor viesse a lume. Então o interesse é profético, porque nós queremos estudar justamente o papel desses patriarcas no estabelecimento do projeto de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, né? Então é muito interessante isso. Então, ao lermos essas narrativas, nosso propósito é muito mais teológico, é muito mais profético do que reconstituir, não é, a história, o dado concreto histórico por trás
de todos esses textos. Nosso texto aqui é profético, portanto. Gerhard von Rad, ele, a respeito do tema da promessa, ele diz o seguinte: a história como um todo possui um arcabouço que a sustenta e conecta. A suposta promessa para os patriarcas. Pode-se ao menos afirmar que todo esse mosaico de histórias diversas se mantém coeso em torno de um mesmo tema, aludindo constantemente à promessa de Deus. Então, para von Rad, a promessa, essa promessa, né, de dar a Abraão um povo, que nós sabemos que é Israel, uma terra que sabemos que será a terra de Israel, e uma bênção por meio da qual todas as nações seriam abençoadas. Olha que interessante. A bênção, o propósito de Deus em Abraão, não se encerra em Abraão. Manifesta-se em todo Israel, mas não visa só Israel. Visa alcançar todas as nações da terra. E nós sabemos que esta promessa de, por meio da descendência de Abraão, alcançar toda a terra, cumpre-se plena e cabalmente no mais ilustre descendente de Abraão, que vem da geração de Davi, que é Jesus de Nazaré. Por meio dele, Deus abençoou todas as nações da terra. Então veja como que um chamado de um homem numa terra pagã, numa terra que não tinha conhecimento do Deus de Israel, não é? Porque o início da revelação começa com esse homem, Abraão, e a partir dele Deus restaura, não é? A partir dele Deus inicia o seu projeto de restauração para novamente abençoar as nações. Bênção essa que ficou um tanto quanto maculada, né, por conta do pecado em Gênesis 3, mas em Gênesis 12 nós somos informados pelo texto bíblico de que Deus retoma esse grandioso projeto de restaurar tudo, e começa por meio deste homem chamado Abraão. Brevard Shields também diz assim: o tema da promessa é um elemento estável em meio a situações que se modificam a todo momento em um ambiente bastante conturbado. Então esse elemento estável é o elemento que perpassa várias narrativas, formando uma grande metanarrativa, que é a narrativa da salvação. Bem, quais são as características da promessa? Uma vez que nós sabemos qual é a promessa, quais são as características dessa promessa? Nós vemos lá que a promessa é tríplice. Povo, dar-te-ei, né, o Senhor diz para Abraão: farei de ti uma grande nação, um grande povo, né? Dar-te-ei a terra das tuas peregrinações, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então essa é a promessa, uma promessa tríplice: povo, terra e bênção. Quais são as características dessa promessa que Deus fez a Abraão? Primeiro, essa promessa é unilateral, ou seja, ela diferentemente do pacto mosaico, porque o pacto mosaico foi um pacto bilateral, né? Onde Deus se compromete com Israel, Israel se compromete com Deus, Deus faz a parte dele. Se Israel fizer a parte dele, Deus fará também a dele, de maneira que a bênção é condicionada à obediência de Israel no pacto mosaico, ou no pacto com Moisés. No caso da aliança abraâmica, ou do pacto abraâmico, a promessa ela é unilateral, ou seja, Deus tomou a iniciativa, Deus tomou a iniciativa de fazer esse pacto. Foi Deus quem veio até Abraão, não é?
É Deus quem tem o projeto e é Deus quem escolheu esse homem Abraão e Deus o chamou, não é? Uma promessa unilateral. É Deus que fez a promessa e veio somente de Deus. Segundo lugar, essa promessa, além de ser unilateral, ela é uma promessa incondicional. Em que sentido? No sentido de que Deus prometeu e essa promessa está avalizada não pelo mérito humano, não por uma recompensa humana, recompensa de Deus ao mérito humano, mas ela é incondicional no sentido de que o fundamento da promessa é o caráter fiel de um Deus fidedigno, de um Deus fiel, que não volta atrás, um Deus que prometeu livremente e que vai realizar todo o seu propósito, independentemente de toda e qualquer circunstância, como o Jó diz, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos poderão ser frustrados. Então, ele fez uma promessa unilateral e também incondicional. Não dependeu de nenhuma condição para cumprir as suas promessas. Isso é muito interessante. Então, pelo fato de ser unilateral e incondicional, a promessa ela é cumprida não por uma dívida divina, mas por uma dádiva divina. Não é? É por dádiva, é dom, é favor de Deus, é graça, é dádiva e não dívida. Para você ter uma noção disso, eu vou mostrar para vocês em Gênesis 15 um texto muito interessante. Eu vou abrir aqui a Bíblia em Gênesis 15 e vou ler com vocês. Só um minutinho, estou abrindo aqui a Bíblia. Olha aí, Gênesis 15. Bom, você sabe que Deus fez a promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Lá em Gênesis 12, nós somos informados que ele tinha 75 anos. Gênesis 12, versículo 4. Agora em Gênesis 15 já tinha acontecido, já o tempo havia já passado alguns anos, né? E a promessa ainda não aconteceu. Então, em Gênesis 15, está escrito assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Bom, eu posso imaginar nessa altura da narrativa que Abraão está um pouco cansado, afinal de contas alguns anos já haviam se passado e nada ainda havia acontecido. E Abraão disse: bom, não serve Eliezer não? Eliezer ele pode ser meu herdeiro. Numa tentativa, né, de ajudar Deus a cumprir sua promessa. E Deus disse: não, vai ser alguém gerado de ti. O que torna tudo muito mais dramático é que, além desse homem ser um homem idoso, a esposa dele é uma esposa estéril. E o tempo está passando e fica cada vez mais complicado para Abraão. Então, ele que estava dentro da tenda, né, angustiado com seus problemas, com sonhos não realizados, Deus então o conduz para fora. Veja Gênesis capítulo 15, versículo 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e quantas estrelas, se é que o podes. Imagina naquele céu da Mesopotâmia, de Canaã, né? Aquele céu de Canaã,
naquele tempo, onde realmente você olhava podia se olhar para os céus e olhar as constelações, não é? O céu repleto de estrelas, completamente cheio de estrelas. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Que palavra, né, irmãos? E creu no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça. Conta as estrelas, se é que tu podes. Deus sabe que Abraão não podia contar as estrelas de tão incontáveis, inumeráveis. O céu repleto de estrelas. O Senhor falou assim: Abraão, a tua descendência vai ser desse jeito. E Abraão creu no Senhor. Quando ele sai da tenda e olha para o céu, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para o que segue no texto. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha e uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, um arroio e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio. Atenção, partiu-os pelo meio. Ele os pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tomarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou, atenção, hein? Que passou por entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Bem, chamar a atenção aqui dos irmãos para o seguinte: nós lemos esse texto e não temos a menor ideia do que aconteceu aqui em Gênesis 15, depois que Deus deu a promessa de dizer, quando ele disse para Abraão assim: Abraão, olha para o céu e conta as estrelas, a tua descendência vai ser desse jeito. Abraão, o que Abraão faz? Ele oferece um sacrifício, ele corta no meio os animais. E o que significa isso? Significa que o sacrifício foi colocado em 2 partes. Em 2 partes, em 2 altares diferentes. Tá? E o que acontece? Esse sacrifício era comum no Antigo Oriente, onde 2 partes faziam um pacto de autocomprometimento um com o outro. E cada parte do animal representava uma parte do pacto. E eles faziam esse pacto no sentido de um autocomprometimento, no sentido de que se algum deles descumprisse o pacto, esse estaria automaticamente debaixo de maldição. E o sacrifício era assim. O que acontece? Quando Deus diz para Abraão que vai fazer dele uma nação grandiosa, Abraão ele oferece esse sacrifício para fazer um pacto desse com Deus. Mas repara bem, o texto nos informa que Abraão ele adormeceu. E o Senhor então
quando Abraão adormece, o Senhor lhe faz uma promessa. Aliás, o Senhor lhe dá um sonho, né? O Senhor fala com ele em sonho. Ao pôr do sol, veja o versículo 12. Caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerrado das trevas lhe acometeram, então lhe foi dito. Quer dizer, Deus falou com ele enquanto ele dormia. Então Abraão está dormindo. Do versículo de número 12, veja, até o versículo de número 17. No versículo 17, acontece algo muito curioso. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou por entre aqueles pedaços. Lembra do que eu disse? Que no pacto, nesse pacto feito no Antigo Oriente, as duas partes se comprometem e passam entre o altar, a metade do animal de um lado, a metade do outro, e as duas partes passam por entre esses altares, fazendo pacto. Pois é, quem é que passou no meio do sacrifício? O texto diz que Abraão estava dormindo e que uma tocha de fogo passou, e somente ela, a tocha. Abraão estava dormindo e a tocha passou por entre os sacrifícios. O que isto quer dizer? Quer dizer que Deus, ali naquele momento, ele se manifesta por meio de fogo. Houve ali, no caso, uma teofania. Houve uma teofania divina. Ele passa como fogo no meio do sacrifício, e Abraão não passa. Abraão está dormindo, dando-nos a entender que o pacto que Deus fez com Abraão não é um pacto bilateral, é um pacto unilateral. Abraão não precisou fazer um autocomprometimento com Deus, ali passando os dois no meio do sacrifício. Deus deu a palavra e Abraão descansou. Abraão dormiu. Abraão descansa e Deus se compromete. Queridos, o único a se comprometer foi Deus. O único. De tal maneira que lá o autor do livro dos Hebreus vai nos dizer que Deus, visto que não teve ninguém superior por quem jurar, porque quando é feito um juramento, se jura por alguém maior. Deus não tinha ninguém maior por quem jurar. Ele jura por si próprio. Deus jurou por si mesmo que daria a Abraão uma descendência e que lhe daria a terra das suas peregrinações. Quando Deus jura por si, ele empenha a sua própria divindade na palavra que ele dá. Ou seja, ou ele cumpre ou ele deixa de ser Deus. É por isso que ele passa sozinho ali, sabe por quê? O único a avalizar as suas promessas é ele próprio. Ele é fiel em todas as suas promessas. É por isso que ele passa sozinho. Abraão simplesmente descansa. É claro que você, que é estudioso da palavra e que prega a palavra de Deus, sabe que tem um mensajão aí, né? Tem um mensajão para pregar, né? E mais do que mensajão para pregar, tem uma palavra linda para se encantar. Deus de Abraão, nesse pacto, ele fez um pacto, na realidade, um pacto incondicional com Abraão. Um pacto unilateral e um pacto incondicional. Quando ele passa sozinho, né? E é Deus quem se compromete. Muito bem, é isso que está aqui nesse texto de Gênesis 15. E a partir daí, ele reafirma toda a sua promessa. Naquele mesmo dia, o texto diz assim, na sequência de Gênesis 15, naquele mesmo dia fez o Senhor Deus aliança com Abraão. Sim, Deus fez. E é Deus que toma a iniciativa, pacto unilateral, e é Deus quem se compromete de maneira incondicional. Naquele mesmo dia fez o Senhor Deus aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra.
desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Maravilha. Nós estamos fazendo um estudo acadêmico da Bíblia, mas evidentemente que mergulhando na palavra, a gente não fica na casca da letra, né? A gente toca o espírito da palavra. E isso realmente é maravilhoso, porque renova nosso entendimento. Então vai recebendo aí. Em Gênesis 17, o Senhor, ele confirma mais uma vez, e ele usa a palavra estabelecer. Estabelecerei contigo a minha aliança. Aliança perpétua, Olam, uma aliança permanente com Abraão e com a sua descendência. A promessa aqui, ele vai dar uma grande posteridade para Abraão e vai dar a terra. Abraão simplesmente precisa andar na presença de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Olha que interessante esse texto, né? Está lá em Gênesis 17, no versículo de número... Deixa eu ver aqui, Gênesis 17, se não me engano, versículo 5, está escrito lá, anda na minha presença e ser perfeito. Versículo de número 7. Vamos ler aqui de novo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Só um minutinho, irmãos. Não, está logo no versículo de número 1. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Na verdade, Deus não falou para Abraão. Deus não disse para Abraão assim: ser perfeito e anda na minha presença. Ele disse: anda na minha presença e ser perfeito. Perfeição aqui não é ser impecável, não tem nenhuma falha, mas é ser íntegro, é ser completo, né? Ser íntegro no Senhor. Então, não tem como ser íntegro sem estar na presença. Na verdade, essa integridade, ela deriva de andar na presença de Deus. Porque o que transforma, ninguém se transforma a si mesmo, mas o homem é transformado pela presença. É a presença que transforma, é a presença que santifica, é a presença de Deus que liberta, é a presença. Então anda na minha presença. Então tudo que nós precisamos é da presença. É a presença. Então tudo mais vai decorrer disso. Esteja nele, não é? Ande com ele e tudo mais você vai produzir a obra que ele deseja de você. Por quê? Porque você anda na presença. É a presença que te faz produzir o fruto. O fruto é do Espírito. O fruto não é seu. Entende? É a presença. Tem que andar na presença. Muito bem. Anda na minha presença e ser perfeito. Bom, Bright diz assim: a aliança patriarcal firma-se assim nas promessas incondicionais de Deus para o futuro e só requer do recipiente que confie. Maravilha, maravilha. É uma promessa incondicional e só temos que confiar. Muito bem, agora a gente chegou aqui na parte de Jacó. Talvez você pergunte assim: por que falar de Jacó e não dedicar tempo também a Isaac? Porque, irmãos, vejam só, os patriarcas, claro, são Abraão, Isaac e Jacó. Mas olha a quantidade de material narrativo que é dedicado a Abraão. São do capítulo 12 até o capítulo de número 25. São 13 capítulos dedicados a Abraão. Olha a quantidade de capítulos dedicados a Jacó. Capítulo 26.
até o capítulo de número 35. Então nós temos uma quantidade de material narrativo muito grande para Abraão e Jacó. Isaac, nós temos ali o Isaac fazendo como que a ponte entre Abraão e Jacó dentro da narrativa. Então, o Isaac ele tem essa função de fazer a ponte, de conectar o Abraão até o Jacó. E é justamente isso que nós estamos fazendo aqui, né? O Isaac, ele é essa ponte. O Isaac, esse filho da promessa, que Abraão teve em idade bastante avançada, que ofereceu, né, no capítulo de número 22 do Gênesis, que também tem um texto muito interessante, né? Mas que você já sabe que Deus pediu o filho amado. Isso é uma passagem muito curiosa, porque Deus dá o filho e depois pede, né? Dá-me teu filho Isaque, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o na terra de Moriá. Deixa eu falar rapidinho aqui desse capítulo 22. Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Você sabe que o Abraão prontamente obedeceu, pegou seu filho, albardou o jumento e foi com o menino e os seus servos até o monte. Os servos ficaram no pé do monte, 3 dias de caminhada, e Abraão foi até o monte com o rapaz. O rapaz olha para o cutelo, vê a lenha, mas sentiu falta de uma coisa. Cadê o cordeiro para o holocausto? E aí o Senhor diz para ele assim, ele pergunta para o pai, pai, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo a lenha, tá faltando nada não, pai? E o pai diz assim para ele, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Irmãos, queridos alunos e alunas, é impressionante. Eles sobem um monte sob essa palavra e ambos caminhavam juntos, o pai e o filho. O pai que entrega o filho e o filho que se entregou. Porque o filho Isaque podia muito bem se livrar daquele homem idoso, uma vez que quem carrega lenha pode muito bem livrar-se de uma situação indesejada. Um rapaz já forte, dá-nos a entender o texto. Mas o que o Isaque faz? Prontamente confia no seu pai. E o pai confia em Deus. Então, os dois caminham juntos. E lá no monte, no evento chamado de Akedah de Itzahak, na amarração de Isaac, o Senhor está vendo tudo. No momento em que Abraão levanta o cutelo, o menino já está lá amarrado no altar, tudo pronto. Quando Abraão levanta o cutelo para imolar o filho, o anjo do Senhor brada do céu, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você teme a Deus. Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho, também eu te darei a descendência. Eu te darei uma grande descendência. Olha só que interessante. Porque Abraão não negou o filho, Deus também não negou a descendência. E Deus deu a descendência para abençoar os povos. Exatamente pelo fato de Isaque, de Abraão, não ter negado o filho, Deus também não negou a descendência. Porque Abraão deu o filho, Deus também deu a descendência. Você sabe quem é a descendência ou o descendente por meio de quem todas as nações serão abençoadas? É exatamente ele. Porque Abraão não negou Isaque, Deus não negou o filho unigênito dele, que viria pela semente de Abraão.
Por isso que naquele lugar é o lugar onde Deus é visto. Moriá é um acróstico que significa lugar de ver Deus. No monte do Senhor, o Senhor verá e será visto. A tradução proverá, ela não exprime exatamente o que está no texto. É o lugar onde Deus vê. Vê. Ele vê o quê? A adoração, a entrega, o sacrifício. E, consequentemente, o adorador vê Deus. Ele vê o agir de Deus. Deus provendo o cordeiro para o sacrifício. É um texto riquíssimo, né? E, aliás, nesse lugar é o lugar onde a tradição judaica afirma que o templo foi construído. O templo foi construído exatamente naquele lugar, porque é o lugar que Deus vê. Por isso é um lugar tão sagrado para o judeu, porque aquele lugar é o lugar onde Deus está atento. Deus está atento àquilo que se oferece ali. Ele vê da mesma maneira que ele é visto, na maneira como ele age e abençoa os seus adoradores. Muito bem. Vamos agora prosseguir com Jacó. Eu estou seguindo aqui o livro Manual do Pentateuco, aonde o Hamilton ele faz uma divisão, né, da vida de Jacó, seguindo os textos da Bíblia em 4 partes. Primeiro, ele vai falar, não é? Então a vida de Jacó, né, do capítulo 25 até o capítulo 36 seria Jacó e sua transformação. É muito interessante isso. Então do capítulo 25, 19 até o 28, 9 fala da necessidade da transformação. Do 28, 10 ao 32, 21 a preparação para a transformação. Do 32, versículo 22 ao 32, a transformação de Jacó. E do 33, 1 até 36, 40, fala das consequências da transformação de Jacó. Então vamos para o texto. Vou abrir a Bíblia para poder a gente ler lá o capítulo 25, no versículo de número 26, Gênesis 25, 26. Está narrando, né, o nascimento dos irmãos. Tá assim o texto. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque da idade de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Bem, é curioso esse texto, né? Porque vai dizer que a Rebeca engravidou de gêmeos e que esses gêmeos, né? Só que um saiu na frente do outro, só que o outro já estava disputando com o irmão dentro do ventre e nasceu com a mão agarrando o calcanhar do irmão, né? O nome Jacó vem do hebraico Akev, que significa calcanhar. E o nome Iakov vem de Akev, quer dizer, o nome Iakov, ou Jacó, tem a ver com o nome calcanhar, porque ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Vamos dar uma olhada aqui na vida de Jacó. Então ele nasce agarrado no calcanhar do irmão, Gênesis 25, de 19 a 26. No Gênesis 25, 27 e 34, nós vamos ler a respeito aí, né, do caráter do Jacó, que se aproveitou de que o irmão estava com fome
Olha que perigo, hein? Quando você está com fome, você pode fazer loucuras. Então você precisa ter cuidado quando você tem fome. Tudo com fome fica mais perigoso. Fazer compras com fome, por exemplo, você vai gastar mais. Entende? Tudo que você faz pressionado pela fome, e você pode realmente trocar a bênção por um prato de lentilhas. Veja, o irmão, a Bíblia diz que o irmão é caçador e voltou da caça. O Esaú estava com muita fome, mas muita fome. O irmão, aproveitando-se da fome, Jacó aproveitando-se da fome de Esaú, o que ele faz? Ele propõe, né? Ele tinha feito um cozido vermelho, né? Devia estar muito gostoso, o cheiro devia estar indo longe. E aí então o irmão vem com aquela fome, e o que o Jacó faz? Oferece a comida. É claro que o irmão quis comer, mas ele, olha, você vai comer sim, mas primeiro você vai me dar o teu direito de primogenitura. Talvez, não sei se você sabe, mas o direito de primogenitura dá ao irmão o direito, né, ao filho, a porção dobrada na herança do pai. E na ausência do pai, ele passa a ser a autoridade. Então a primogenitura no Antigo Oriente, ele era muito valorizada, né, tanto da cultura bíblica e também do Antigo Oriente Próximo. O primogênito, ele tem a porção dobrada da herança, não é? Então é muito interessante essa questão do primogênito, do direito que ele tem a primogenitura. E na ausência do pai, ele tem a autoridade. Depois do pai é o primogênito. Muito interessante a gente aplicar isso à pessoa de Jesus, né? Jesus é o primogênito do pai, quer dizer, a parte do pai, ou abaixo do pai, quem governa o mundo é Jesus, né? Jesus, o pai deu para ele esse direito, não é? Ele é o primogênito de toda a criação. Por quê? Porque a criação é a herança dele. Tudo foi feito por ele, para ele. É por isso que é tão importante a questão da primogenitura. Jesus é primogênito. No caso de Esaú, Esaú era o primogênito de Isaac. Ele tinha a porção dobrada da herança. Ele era autoridade, mas ele desprezou a primogenitura. O autor aos Hebreus diz que não devemos ser profanos como foi Esaú, a ponto de desprezar o direito de primogenitura. Então Esaú despreza a primogenitura por causa da fome que tinha. Preferiu trocar por um prato de lentilhas. Pois é. Do capítulo 27, aliás, né? Assim, do capítulo 27, do versículo 1 até o 45, o nosso Jacó, depois de ter tomado o direito de primogenitura do irmão, né? Ele se passa pelo irmão para ter a bênção do pai. Conluio com a sua mãe Raquel, né? Porque o texto bíblico diz que Isaac tinha preferência por Esaú, porque era caçador e trazia a caça para ele comer. Mas Raquel amava mais a Jacó. E aí então a mãe disse: olha, filho, vai lá e toma a bênção do seu pai. Eu vou fazer um cozido e você se passa pelo seu irmão. E ele conluiu com a mãe preparou lá um cozido, e Jacó coloca lá a vestimenta do irmão para se passar pelo irmão, porque o irmão é peludo, não é? E aí ele coloca lá a roupa de peles, né, para se passar pelo irmão, para ficar peludo. E o pai, já em idade avançada, com dificuldade de enxergar, passou a mão no filho, né? Quem é você? Ele falou: eu sou Esaú, teu primogênito. Eu tenho um cozido gostoso aí pro senhor. O pai comeu e se saboreou, né? Se regozijou lá no prato que a Raquel tinha feito. Ele não está sabendo de nada disso. E abençoou Jacó com a bênção que era de Esaú. Então esse homem chamado Jacó, apesar dele ser um escolhido, né,
ele tinha coisas para serem consertadas na vida dele. E é isso que nós vamos ver na sequência do texto. Então, vemos a necessidade de transformação. Qual é a preparação para a transformação? O Gênesis 28, do 10 ao 22, Jacó está indo de Berseba para Harã, onde ele ia para a casa do seu tio, e lá, não é, no caminho, ele teve um encontro com Deus. Ele adormeceu profundamente sobre uma pedra, e ele teve um sonho de uma escada que ligava a terra com o céu. Olha que interessante. Uma escada que une dois mundos, o mundo dos homens e o mundo de Deus. Uma escada que une tempo e eternidade. Uma escada que une o espaço humano com o espaço divino. Esse lugar é Betel. É o ponto de encontro, é a casa de Deus. Você sabe que Jesus, no Novo Testamento, ele disse que os discípulos iriam ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma clara referência a Betel. Ele quis dizer ali com esse texto de que, na verdade, ele, Cristo, ele é a casa de Deus, ele é Betel. Porque ele é essa escada, ele é essa ponte que une céu e terra, que une tempo e eternidade, Deus e homens. E Jacó teve essa visão, né, dessas duas realidades se unindo, se mesclando, não é? E ali Deus falou com ele. Com certeza deve ter gerado uma impressão muito forte no coração de Jacó, onde nesse sonho ele teve a confirmação da promessa. Do Gênesis 29 ao 31 se passam 20 anos, onde ele vai servir o seu tio Labão, né? Sabemos que Labão é um enganador. Agora você vê que coisa, né? O Jacó, que havia enganado seu irmão Esaú, que havia enganado o seu pai Isaac, na mão de quem que ele vai cair? Na mão de outro enganador. Você vê que na vida tudo é um bumerangue, né? Você lança, volta. Você faz com um, vai daqui a pouco o outro vai e faz contigo. Ele tinha enganado seu irmão e seu pai. Agora é a vez de outro enganá-lo. Porque ele foi oferecido a Lia, e ele aliás a Raquel, ele queria a Raquel, e Labão, ele trabalhou 7 anos por Raquel. 7 anos. Olha que coisa. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E quando ele termina o 7º ano, que ele vai tomar posse da bênção, você sabe que o tio Labão, ao invés de dar-lhe Raquel, lhe deu a Lia, que estava com o rosto coberto. E o Jacó, muito feliz, né? Muito feliz por achava que estava com a sua bênção nas mãos, passou a noite toda com Lia, achando que passou a noite com Raquel. Até hoje, um casamento judaico, a noiva, ela se apresenta com um véu cobrindo o seu rosto. E o noivo, antes de selar o casamento, ele vai e descobre o rosto da noiva para não ser enganado, igual o patriarca Jacó. Acredita nisso até hoje. Os casamentos judaicos, eles têm essa mania, né? Lembrando o patriarca que foi enganado no dia do casamento, né? Puro humor judaico. E esse Jacó, ele passa então, né, 7 anos trabalhando, é enganado. Depois ele trabalha mais 7 pela esposa Raquel, que é quem ele queria. Mas olha que interessante, né? Tudo levava a crer que a relação dele com Lia seria uma relação completamente sem propósito, porque ele foi, afinal de contas,
ele foi enganado, né? Mas na realidade, nada é em vão. Na realidade, Deus é especialista em pegar situações, circunstâncias que tinham tudo para ser um equívoco muito grande na vida das pessoas, para fazer seus propósitos. Sabia que de Lia Jacó gerou Levi e Judá? Olha que coisa interessante. De Lia gerou Levi e Judá. Levi é o patriarca, ou um dos filhos de Israel, de Jacó, que deu origem à tribo dos sacerdotes. E Judá deu origem à tribo de reis. E mais, e sobretudo, de um mais ilustre do que todos, que é o leão da tribo de Judá. Não é interessante? De Lia. Meu Deus, que coisa profunda e interessante isso, né? Como que Deus pode fazer de um relacionamento que poderia ter sido um erro, trazer à luz os seus propósitos. Só Deus faz isso. Depois do Gênesis 32 do 1 até o 21, Jacó despede-se do seu tio Labão e vai preparar-se para ter um encontro com o seu irmão Esaú. Até que ele tem um encontro com Deus, na experiência de Peniel, né? Onde ele diz que viu a face de Deus. Aquele texto onde ele luta com o anjo, não é? A noite inteira. A palavra diz que ele foi marcado, né, na juntura da sua coxa, ou seja, ele teve consciência de quem ele é, da sua fraqueza, mas ele disse: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Ou seja, ele estava com uma fome pela presença de Deus, e ele não deixou, né, aquele homem enquanto não foi abençoado. E Jacó, não é? Ele, a partir desse momento, passou a ser um outro homem. Inclusive, seu nome foi mudado de Jacó para Israel, né? Porque ele lutou com Deus. Não lutou com Deus, não é lutar contra Deus, mas ele lutou no sentido de estar ao lado de Deus. Ali ele foi, na verdade, confrontado, ele foi marcado e ele foi transformado. Resultado, ele recebeu um novo nome, que é Israel. Ele recebeu força nova, recebeu bênção nova, um testemunho novo, um novo começo e um novo lembrete, não é, de que ele ainda é um homem, mas um homem transformado. Bem, aqui nós concluímos essa parte de Jacó e eu vou encerrar essa parte do Gênesis falando agora um pouquinho sobre José. Bem, irmãos, o Gênesis 36 até o 50, o Gênesis 37 até o Gênesis 50, falam da vida de José. Na realidade, todo esse material narrativo vai fazer a ponte que transiciona do Gênesis para o Êxodo. Então é uma transição aonde nós vamos aprender que nem todo mal é para nos destruir. Existem males que vêm para bem, porque Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta é a síntese da vida de José. O ciclo de José mantém o tema fundamental do ciclo patriarcal, né? Deus dá a promessa, só que a promessa não é cumprida com facilidade. A promessa não é cumprida no momento em que Deus dá a promessa. Dificuldades surgem ao longo do caminho. Então esse tema permanece, né? Deus supera os obstáculos para cumprir suas promessas. A fome, mais uma vez, devastou a terra de Canaã.
e colocou em risco os descendentes de Abraão, que milagrosamente foram preservados. Mas nós já vimos isso, não é? Por conta da fome, Abraão e Sara desceram ao Egito. O narrador está preparando o leitor para algo que iria acontecer, não é? Agora, depois de José, né? Quer dizer, devido à fome, os filhos de Jacó descem ao Egito. Você conhece, você sabe a história de José, esse jovem sonhador. Deus dá sonhos a ele, ele compartilha os sonhos sem nenhum tipo de filtro, né? Ele fala dentro da sua inocência, acredito eu, né? Não sabendo que ele iria gerar nos irmãos os sentimentos mais odiosos, né? Despertou na realidade ira, ciúmes, amarguras, né? Tudo dentro do coração de seus irmãos. Ele teve um sonho de que haviam 7 feixes, né? E os outros 7 feixes e 6 feixes se dobravam. Aliás, 12 feixes e 11 feixes se dobravam diante desse 12º feixe, né? E esse feixe era ele. Então, eram sonhos que despertaram, com certeza, bastante ira nos seus irmãos, que resolveram dar cabo da vida dele. Resolveram... queriam matá-lo, né? Mas na realidade Deus não permitiu. O que aconteceu foi que ele foi lançado num poço, mas ele foi encontrado por mercadores midianitas que o levaram para o Egito. Ora, para Jacó, os irmãos de José disseram que José se perdeu deles e uma fera do campo o havia matado, né? E eles levaram a túnica de José para Jacó. Então, nessa narrativa, Deus apresenta-se como aquele que conduz a história do seu povo e dos seus filhos individualmente, revertendo os maus desígnios contra seus filhos, transformando-os em bênção. Deus transforma o mal em bem. Essa é uma síntese muito curiosa, porque esse menino que chega no Egito na condição de escravo, tendo tudo para dar errado, tendo tudo para ser infeliz, tendo tudo para morrer, não é? Como pobre miserável no Egito, ele passa por uma série de vicissitudes, de dramas, onde Deus vai lhe dando vitória, onde Deus vai o exaltando, né? Tem a mulher primeiro ele consegue graças aos olhos de Potifar, que acaba lhe dando, né, assim, autoridade para gerir e administrar toda a sua casa. Mas a mulher do Potifar acaba tentando José, que é um rapaz íntegro, né? Ele nada quis com a esposa do seu senhor, e por conta disso ela o perseguiu. José foi preso, e na prisão Deus deu a ele revelação de sonhos. Da cadeia o homem foi colocado no trono, né? Então, quer dizer, mas parece que a grande moral é essa, né? Deus exaltou José para humilhar seus irmãos. Não foi nada disso. A história de José não é uma história de que Deus tira um homem da masmorra, da cisterna, do poço e eleva direto para o trono para humilhar seus irmãos. A história de José é uma história muito bonita, que fala, que mostra, né, como que por meio de sofrimentos, por caminhos até mesmo desconhecidos, Deus conduz, né, as sendas, os caminhos de Deus, que são altos e elevados, conduz o homem em meio às suas dores, para que esse homem seja uma bênção, seja um provedor para os seus irmãos. E assim salvou todo o seu povo. Pela sabedoria que Deus lhe deu, ele foi engrandecido por Deus no Egito. E Deus lhe deu sabedoria interpretando sonhos, Deus lhe deu sabedoria como administrador. Esse José, e por causa da sabedoria que Deus lhe deu, ele salvou não só Israel, mas todos os povos daquela época. Ele se tornou um provedor de trigo para os seus irmãos, salvando assim a descendência de Jacó, salvando assim o povo de Israel. Então é muito fantástica a história de José, é uma história maravilhosa. Então, do 37 de 1 a 8, um jovem com um sonho,
experiências desagradáveis, eu falei aqui rapidamente, do 37:9 até do 9 ao 36 e dos capítulos 39 e 41, e do 42 ao 50 é algo de maravilhoso, quando os irmãos vão para o Egito, Jacó vê os irmãos no primeiro momento não o reconhecem. Esse encontro é extraordinário, que coisa linda, maravilhoso mesmo, né? José tinha tudo para ser um homem amargurado, rancoroso, cheio de ira, de ódio contra seus irmãos. Ele estava com seus irmãos na palma das suas mãos. E os irmãos sabiam disso quando lhes foi revelado que era José. Quando José lhes disse: eu sou José, vosso irmão. José falou isso com o coração, não é, cheio de compaixão e de misericórdia. Mas os irmãos, que foram perversos com ele, acharam que José iria fazer com eles a mesma coisa que eles fizeram com José, porque as pessoas tendem a nos avaliar com a lente delas. Não é? Um homem vingativo é incapaz de acreditar que alguém possa lhe perdoar. Por quê? Porque ele tem a vingança dentro do coração e ele mede as pessoas com a lente com a qual ele vê o mundo. Mas José era diferente. José tinha um espírito excelente. José perdoou os irmãos. E não só perdoou, como se tornou um meio de salvação para os seus irmãos que foram viver no Egito com ele. E assim o Gênesis vai terminar com os filhos de Jacó no Egito, junto com José. Bem, eu creio que falamos bastante na aula de hoje, né? Um grande material. É claro que falei bastante, falei 1h e 23 minutos, praticamente 1h e 23 minutos, mas eu simplesmente fiz uma panorâmica dos capítulos 12 a 50 do Gênesis. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Convidar você, meu querido aluno, querida aluna, eu estou ressuscitando o meu canal do YouTube e esse vídeo que você está vendo está no meu canal pessoal do YouTube. Então eu vou convidar você a se inscrever no meu canal. Vai lá, se inscreve, ativa lá para dar um sininho, curte, porque eu vou passar daqui para frente a abastecer esse canal com mais vídeos de ensino, de pregação, de reflexão da palavra de Deus, não é? Vídeos sobre língua hebraica, sobre exegese e sobre teologia bíblica. Tá bom, queridos? Então se inscreve no canal, Deus te abençoe e até a próxima aula, se nosso Deus assim permitir. Shalom e até lá.